relação com o futebol acontece na Inglaterra desde o século XII, quando se jogava com cabeças de porcos decapitadas e utilizadas em rituais da terça-feira gorda. Hoje a pessoa pode trocar de cônjuge, casa ou trabalho, mas a paixão por futebol permanece intocada. E paixão não se explica, acontece. Alguns sociólogos dizem que para conhecer uma sociedade, basta saber qual é o esporte mais popular do país. Acertaram em cheio, pois somos realmente um povo apaixonado, onde os torcedores se esquecem de todos os problemas. Sejam bem-vindos ao Cultine na TV. Flamengo! A história do nosso convidado se confunde com a do Flamengo. Revelado nas categorias de base do clube, ele é filho de um lendário jogador do Flamengo que marcou época na década de 40. Nos passos do pai, ele iniciou a carreira no rubro-negro como zagueiro e de muito sucesso. Visão de jogo e inteligência para saber o que fazer com a bola eram as suas principais características. Como jogador do Flamengo, foi campeão carioca em 1974. Pendurou as chuteiras, seguiu no futebol e, depois de muitos anos afastado do seu time do coração, retornou ao clube em 2010 como auxiliar técnico. De lá para cá foram muitos momentos no Mengão. Entre eles o ponto mais alto, a conquista da Copa do Brasil de 2013 como treinador efetivo da equipe. Hoje nós vamos conversar com o ex-atleta e treinador de futebol, Jaime Almeida. Jaime, futebol está no seu DNA, né? Eu nasci de uma família de um ex-campeão pelo Flamengo. Meu tio também jogou pelo Flamengo, Tião. E nasci rubro-negro, né? É engraçado que na minha família, né, meus filhos, meus netos também não precisa dar camisa, nada. Já nasce flamenguista. Então, eu nasci na família rubro-negra e, assim, muito feliz de poder ter seguido a vida no esporte, né? Uma coisa que eu amo. Joguei futebol, depois me formei em educação física e estou trabalhando no esporte até hoje. Como é que era a vida de um jogador de futebol na época do seu pai? E depois na sua? Na época do meu pai era quase muito amor, né? Assim, não tinha essa visão, né, econômica, de trocar de clube. Primeira coisa, se começava num clube não tinha troca. Era mais uma coisa de amor ao clube. O salário era baixinho? Os rendimentos eram bem inferiores. Não tinha ninguém, jogador, quando terminava a carreira, não tinha ninguém milionário, né? Normalmente a grande maioria continuava trabalhando nos clubes que terminavam, por terem muito tempo, né? Eu vi um documentário mostrando os jogadores da Seleção Brasileira de 58 indo para o treinamento de ônibus. Na época, imagina aí na época de 40, né? Na época do meu pai, né? A condição financeira se vivia bem, trabalhasse bem, mas não tinha como acumular renda, né, para apartamento, muito difícil. Realmente o futebol
era o entorno do futebol. Hoje em dia tem muito dinheiro, né? Hoje em dia todo mundo ganha muito dinheiro no futebol, mas naquela época não. Por isso que era muita coisa de amor mesmo ao clube, né? O pessoal ficava preso. Era um futebol mais romântico, eu acho, pelo que ele me contava, né? Sabe, de paixão, de amor mesmo pelos clubes. E da época dele para a sua época como jogador, o que mudou? Na minha época as coisas já foram bem melhores, né? Assim, em relação ao que meu pai ganhava, ainda tinha muita relação de compromisso com o clube. Na minha época que eu comecei no Flamengo, já se ganhava um dinheirinho, uma ajuda de custo das categorias de base, nada assim demais, quase um salário mínimo seria mais ou menos o que a gente ganhava. Aí a grande diferença da minha época, quando eu estava subindo para os dias atuais, é que na minha época de juvenil, era o máximo que a gente ganhava, era um pouquinho, em torno de um salário mínimo. E hoje em dia você vê, garoto de juvenil já ganha um dinheiro, bom dinheiro, juvenis. Quando o jogador começa a despontar atualmente, o clube, para prender, ele bota a cláusula né, um valor para ser rescisão. E esse valor reverte no salário do atleta. Então você não pode botar, um exemplo, 100 milhões de multa para levar o garoto e dar um salário de 2 mil. É proporcional ao que tem a multa. Então um jogador que é promessa nas categorias de base, para o clube não perder, ele tem que dar um salário relativo à multa aqui para quem quiser levá-lo. Então o jogador de futebol, mesmo ainda garoto, já começa a ganhar um bom dinheiro, né? Independente de que às vezes, isso é uma realidade, tem muita gente que no início da carreira, aconteceu, amigos meus, na época que eu jogava, você começa de repente, esse vai jogar, esse vai ser o máximo, mas quando chega do juvenil para o junior para o profissional, a coisa não acontece, entendeu? E naquela época a gente tinha, minha época era assim, não estou dizendo que era melhor ou pior. A gente tinha que, para ganhar algum dinheiro, fazer um contrato bom, a gente tinha que ir para o profissional, jogar pelo menos 1 ano ou 2, fazendo contratos pequenos. Depois que se firmasse bem, porque sabe, esse aí é um cara bom, é que você fazia um contrato melhor. Mas naquela época, em relação a hoje, havia uma grande diferença, pelo que eu vejo, talvez você possa me confirmar. Aquela coisa do jogador ser criado no clube e permanecer no clube. Então, eu estou falando, isso que eu estava falando. Na época que meu pai, na minha época, normalmente a gente não tinha nem sonhasse em sair do clube. Realmente tinha um relacionamento mesmo de cria. Independente de você, por exemplo, se for criado no Flamengo, mesmo que você não fosse Flamengo, você tinha identidade com o clube, identidade com os companheiros. Então era muito mais difícil haver essas trocas. E quando havia, os valores eram bem inferiores, né? Na sua carreira, você teve a oportunidade de ir para o exterior. Como é que foi essa experiência? Eu tive 2 oportunidades. Uma como atleta, onde eu joguei em Portugal 1 ano, o Farense, no time lá do Algarve do Sul. Fiquei 1 ano em Portugal e depois, quando eu comecei trabalhando com futebol, depois de me formar em Educação Física, né, depois que eu aprendi a jogar, me formei em Educação Física, o Zico me convidou para trabalhar no time dele lá no Japão, o Kashima Antlers. Eu tive a oportunidade de ficar 1 ano lá. Experiências de conhecer outras culturas, isso é muito importante. Eu tive a oportunidade de levar meus filhos nas 2 oportunidades, eu acho que ajudou também na formação deles. Assim, outro tipo de educação, outro tipo de cultura, se aprende muitas coisas. No Japão, então, é totalmente diferente, né, do Ocidente. Foi 1 ano de muito aprendizado, eles já eram maiores, eu também adorei morar lá. Uma coisa que me chamou muita atenção foi a forma como eles vivem. Eles são muito educados desde pequenininhos. Então a vida fica bem mais tranquila, todo mundo respeita todo mundo sabe até onde pode ir, porque quando acaba o meu, começa o do outro. Então o dia a dia é muito bacana. Você vê as crianças lá, pequenininhas no colégio, quando acaba a aula, cada um pega o material, ajeita, cada um pega o seu material, a sua cadeirinha, e ajeita, bota as coisas no lixo e vão embora. Não precisa não tem empregado para arrumar a sala, no dia seguinte de manhã eles voltam para o colégio. Então, desde pequenininho, eles sabem que tem que fazer as coisas. O japonês atravessando a rua, os garotinhos pequenininhos aprendem também. E como eles aprendem, os mais velhos sabem que funciona assim, porque eles aprenderam. Eles são pequenininhos, já dizendo o sinal. É muito legal. Eles são pequenininhos, que eles esperam o sinal fechar, aí levanta a mãozinha, porque eles são muito pequenininhos, para todo mundo ver que eles atravessam. Então, é uma coisa de educação, ninguém rouba ninguém. Se você deixar o teu celular esquecer em algum lugar,
Pode ter certeza, se você voltar lá, ou ele vai estar lá, ou vai estar em algum lugar, ou você fala, já, na mesma hora os caras te devolvem. Então foi uma experiência fantástica e a coisa de trabalhar no esporte, o japonês gosta de aprender muito. Então eles absorveram muito. A mim não, qualquer mundo que trabalha lá. Eles queriam informações, queriam melhorar. Logo que eu cheguei lá, eu como fui zagueiro, né, zagueiro do Kashima, e eu fiquei muito responsável pela trabalhar com a defesa do Kashima. E o Akita, aqui no Brasil nunca tinha, eu tomei até um susto, que depois, pô, tem que prestar atenção. Acabou um jogo, o primeiro jogo que eu fui, né, assistir o jogo, eu era auxiliar do Edu, irmão do Zico, eu trabalhava como auxiliar do Edu. Aí acabou o jogo, aí no dia seguinte, lá no CT do Kashima, o Akita, com a intérprete, né, me chamou, professor, o que eu preciso melhorar? O que você achou do meu jogo? Sabe assim, a preocupação dele sempre em crescer. Então foi uma troca bacana, sabe, você tentando passar a tua experiência e eles doidos para absorver. Então foi um ano muito bacana que eu trabalhei lá no Japão. E o Japão evoluiu muito no futebol de lá para cá, né? Muito. Eu acho que com o Japão, o Zico foi que deu pontapé, né, para o campeonato ser profissional, né, que antigamente era semi-profissional, eles trabalhavam nas fábricas, né, e treinavam, né. E o Zico é que deu pontapé, o Zico é um grande ídolo lá, ídolo mesmo, tem estátua. E através desses atletas, né, que têm experiências, quando eu estava lá, tinha um monte de atletas de vários países. No Kashima tinha o Leonardo, tinha o Jorginho, quer dizer, a Moser, e todos os times tinham. Isso ajudou na formação do futebol japonês, porque, né, foram aprendendo, foram absorvendo, e hoje é uma das forças lá da Ásia. E em Portugal, o que foi mais marcante na sua experiência? Não, foi como jogador, né? Futebol português é diferente do nosso, né? Muito mais tático, muito mais certinho. Aqui naquela época tinha a tática, mas era muito mais, assim, na habilidade dos jogadores. Você podia, às vezes, decidir o jogo muito mais na habilidade. O europeu é mais certinho nas táticas, cobra muito de você fazer o que foi determinado. Isso é uma coisa que, aí até hoje, determinante para independente da sua qualidade, se o treinador combina alguma coisa e determina que você faça, ele quer que você faça, você não abre a mão para poder ajudar a equipe. É um jogo muito mais coletivo, muito mais fechado, muito mais armado, montado. Mas a recepção foi boa? Não, brasileiro lá, pô, eu adorei, morei num lugar que o futebol não era, o sul de Portugal é o mais pobre. A grande força econômica de Portugal é Lisboa e o Porto, né, o norte de Portugal. O sul de Portugal é muito agrícola e assim, onde eu morava era Albufeira, que é tipo assim, é o Algarve. O Algarve é quando fosse para do sul, as praias. O turismo ali no verão é maravilhoso, tem hotéis. Vem gente da Europa inteira? Toda, sempre. Chegou, eu cheguei, tinha acabado o verão, passei e a cidade, engraçado, a cidade é vazia, porque quem tem estudos, as oportunidades realmente estão no norte, a garotada, então é uma cidade mais ou menos de mais idosos, sabe? As oportunidades estão, a garotada, pessoal né, para trabalhar, para estudar, sabe? E passei o inverno, então não tem nada, mas as praias, e como é mais perto da África, é o lugar menos frio, né? Sabe? Acho que até da Europa, porque é bem pertinho da África. E quando o inverno termina primeiro lá, e aí em março, abril, começa a chegar os turistas assim, de mais idosos, os aposentados, e quando chega o verão, vem a garotada, aí realmente é uma festa. Mas é uma cidade que eu adorei, a gente tinha muita dificuldade era um time de porte médio, né, porque não dava para comparar com os times de Lisboa e do Norte, mas foi uma experiência fantástica. O grande legal do esporte, que para mim, é as amizades que eu fiz, sabe? Graças a Deus, então, onde eu passei, fiz grandes amigos. E com isso eu acho que vale legal a vida aí, sabe? Não é só ganhar ou perder. Nós não fomos campeões, não tínhamos condições, mas foi um ano bacana e eu tenho muito carinho pelas pessoas que eu conheci lá. Conheci, além de portugueses, né? Conheci jogadores de outros, búlgaro, tcheco. Então, sabe, que até hoje a gente se comunica, agora é muito mais fácil a comunicação. Então, eu acho que do esporte é legal, as amizades que a gente faz, que eu fiz nesse tempo todo que eu estou aí nessa vida. No próximo bloco, nós vamos voltar com a experiência de Jaime como técnico. Fique conosco.
Hoje estamos conversando com o ex-atleta e treinador de futebol, Jaime Almeida. Jaime, um dos problemas da sociedade que se refletem no esporte de maneira geral, também no futebol, é o racismo. Vamos assistir a um vídeo sobre isso? O caso do Fluminense com aquele jogador que tinha que botar pote de arroz para jogar é apenas uma memória. São muitas e muitas e muitas outras. Por que hoje vem essa surpresa total? Por que a surpresa? É que hoje podemos dizer com certeza que a sociedade está amadurecendo, né? Instigada pela ação do movimento negro brasileiro, movimento de forma difusa, não há nada nem ninguém que possa ser aquele grupo, aquela instituição. De uma maneira ampla, a sociedade vem sendo cozida, vem assando gradualmente uma fermentação, podemos dizer assim, do nível de consciência social a respeito do racismo na sociedade. Jaime, como é que você pessoalmente vivenciou esse tipo de problema, como jogador e depois como treinador? Bom, eu acho que essa questão racial, às vezes as pessoas tentam dizer que não existe, dizer que acabou, que o Brasil é... Eu acho isso, assim, difícil de você ver no dia a dia. Assim, o preconceito existe, a gente tenta... Fica até muito triste com isso, mas realmente não é um país que conviveu muito com isso. As oportunidades para a nossa raça são bem menores, porque lá atrás começou como escravo, né? Quando acabou a escravidão não teve nenhum projeto para ajudar essas pessoas para entrar na sociedade. E normalmente todos os negros começaram do nada, sem educação, sem nada. E as oportunidades nunca apareceram e sempre foi um país assim. Quer dizer, eu acho que dizer que não tem, que o Brasil é um país que não tem. Lógico que as pessoas vão evoluindo com a educação, eu acho que as coisas estão melhorando, mas que ainda existe. Existe na sociedade normal, existe no esporte, não adianta, isso aí não tem jeito. O negro no futebol, o negro nos esportes, no atletismo, essas coisas, o negro no teatro, cinema, as oportunidades, a grande maioria das oportunidades são nesses locais. A área do entretenimento. Entretenimento que você, por seu talento, você consegue. Porque na área mesmo Tem, mas a diferença é muito grande. A gente estava comentando antes, o problema das cotas, né? Senão não teria muito menos como... Porque, como eu repito, você vê no esporte, a grande maioria dos meninos que tentam ser jogador de futebol é tudo, né, da nossa raça. Que se eu for outra oportunidade em outro lugar, não teria nenhuma. Isso, a verdade é essa. Pela estrutura do país, do jeito que está agora, eu acho que a educação, como eu falei, né, que a educação, para mim, é uma das coisas primordiais, é a educação. E a oportunidade das pessoas de menos poder aquisitivo, que é a grande maioria da nossa raça, é nenhuma. Você vê as escolas públicas, onde moram, sabe? Não tem estrutura de Estado. Que chance esses meninos têm de conseguir alguma coisa? Então, por isso que eu vejo, muitos poucos conseguem quebrar isso, de muito esforço dos pais, e conseguem quebrar. Não é, e assim, você vê muito poucos, né? As pessoas da nossa raça que têm oportunidade. Não no esporte, que isso aí é que é talento, né? Nas artes, essas coisas. Mas na vida normal, cotidiana, é muito difícil se alcançar. Porque as oportunidades sobem para quem? Para quem tem mais poder aquisitivo, para quem estudou mais. Por isso que eu acho que a educação deveria ser primordial na formação desse país, um país mais de oportunidade mais certa. O que seria melhor para o país mas no sentido de poder toda essa gente não ficar dependendo do Estado, né? Fica dependendo de ajuda, de Bolsa Família, de não sei o quê. Essas cotas ajudam, eu acho legal pra caramba, mas tudo bem as cotas, mas tinha que, né? Meu modo de ver o mundo, assim, a experiência que eu tive, eu acho que a partir da educação, uma base boa, e também eu acho que estrutura familiar, né? A estrutura familiar por trás, eu tive a oportunidade, eu como ser humano, tive uma família que me deu todas as condições de ser o que eu sou hoje, me obrigava a estudar, me obrigava a minha única obrigação quando jovem era ter que estudar, passar nos colégios.
Eu e minhas duas irmãs, graças a Deus, com essa estrutura familiar, nós três fomos formados, né, no terceiro grau. Então, acho que a estrutura familiar, a minha escola, né, na minha época, a escola de ginásio científico, eu fiz na escola de graça, Pedro Alves Cabral, ali em Copacabana, mas era uma escola ótima, sabe? Eu podia concorrer com qualquer pessoa, porque o meu ensino foi ótimo. Hoje em dia não tem isso, infelizmente. Especificamente sobre o futebol, na década de 50 foi produzido um documento, o relatório Flávio Costa, em função das derrotas em 50 e depois em 54, que colocava a culpa dessas derrotas nos jogadores negros, que eles teriam deficiências psicológicas, sentiam saudade de casa, de uma certa forma tremiam diante das decisões, e acabou que o grande bode expiatório da derrota de 1950 ficou sendo o goleiro Barbosa. Né? Eu soube desse... Né, o Flávio Costa foi técnico do meu pai, né, do Flamengo, e é questão de preconceito mesmo. Por que o negro tinha banzo, tremia e o branco não? Quer dizer, não tinha nada científico sobre isso. Não tem nada a ver. E uma coisa que eu fiquei impressionado, porque eu fui atleta, né? E fui atleta, você joga, ganha, perde, erra, faz gol, era zagueiro, fiz gol contra. E tem uma pressão normal, né, de quando você erra, né, mais quando o time que eu joguei no Flamengo, uma torcida enorme, e aí a gente mesmo se cobra, né, quando erra, porque... Agora imagine o Barbosa, cara, ficou pro resto da vida marcado, assim, estigmatizado. Esse termo certo, estigmatizado, de uma coisa que é o esporte coletivo. Ou todo mundo ganha e todo mundo perde. E agora botar a culpa em uma pessoa por um resultado negativo, eu acho que foi a maior injustiça, e com certeza, para ser goleiro negro no Brasil, depois de que fizeram com o Barbosa, é sempre muito difícil. E treinador? Treinador é engraçado, né? Os grandes atletas, né, a maioria dos grandes, mas a grande maioria dos jogadores tem a raça negra, né? E você não vê essa mesma oportunidade em relação a ser técnico de futebol. De certa forma, deixa de ser uma falta de confiança, né? Um certo tipo de preconceito em relação a se colocar negros para ser técnico de futebol. Eu não vejo sabe, oportunidade para trabalhar, eu não vejo ninguém menos capacitado ou mais capacitado. Eu acho que a pessoa, no meu caso, eu fui atleta, depois fiz faculdade de educação física, tive uma experiência fantástica no Flamengo quando eu terminei a faculdade. Eu fui trabalhar na categoria de base, que eu acho que é um aprendizado mesmo. Mesmo depois de eu ser atleta, você aprende muito né, para você não... Então, depois que eu fiquei de 88 a 92 nas cadeiras de base do Flamengo, eu estava apto para comer. Eu acho que eu me sentia apto quando eu comecei a trabalhar como técnico profissional. Mas isso é questão de preparar, sabe, de estar pronto. E eu acho que todos que queiram ser técnico, eu acho que tem que se preparar, independente de cor e tudo. Eu estava vendo agora os cursos da CBF, tem os cursos, você ser técnico, são caros, tem muito atleta, porque futebol se pensa muito em time grande, né? Sabe, eles ganham bem. Mas tem muito atleta que só jogou em time pequeno, não tem condições de pagar o curso desse da CBF. Infelizmente não tem. Porque a vida é dura, sabe? Tem que trabalhar, acaba de jogar, mas tem que ter outro trabalho. E os preços, quer dizer, cerceia através do poder econômico, para que as pessoas possam ter o habitus para poder ser técnico de futebol. E quem sofre mais é as camadas mais humildes, que não tem oportunidade. Eu vejo por aí. A partir da sua experiência, especialmente como treinador, como é que você vê essa decadência do futebol brasileiro, que era considerado o melhor futebol do mundo, e hoje a gente está o que mudou numa muito, posição lateral? O que mudou muito, assim, a condição do atleta brasileiro, da técnica, da habilidade, do drible, que fazia a diferença. Por quê? Porque europeu nunca teve, sabe, nunca foi de habilidade. O jogador brasileiro tem mais habilidade, dribla melhor. Isso, né, em todas as Copas que nós ganhamos, tirando a de 94, a diferença sempre foi... Nós, com o esquema montado,
Mas, assim, a grande diferença é que os adversários, né, e a gente quebrava as defesas através da habilidade, da tática, mas também com muita habilidade dos atletas. Isso está desvalorizado? Não, o que eu vejo, agora sem querer dizer que é melhor ou não, na época que eu jogava, né, tinha muito mais jogador de técnica para jogar bola, no entorno dos times. O Flamengo tinha um monte de bons jogadores, de todos, assim, no meio campo e no ataque, assim, sabe? Tinha muito bons jogadores. Na minha época, o 8 e o 10 tinham que jogar muito. O organizador, o 8 e o 10, aquele encostava no centroavante, eu peguei Zico e Geraldo, né? Depois morreu, mas Geraldo era um fantástico. E São Paulo, todos os times grandes, tinha Ademir da Guia, Leivinha, Santos, na época, nem vou falar Zito, né? Pelé, Coutinho, sabe? Esses caras, pô. Então, naquela época o futebol era muito mais técnico. Para se jogar futebol tinha que ser muito mais técnico. Tinha muito menos força. E o futebol evoluiu muito em relação à parte física, à parte de controle. E hoje em dia eu vejo assim, os melhores jogadores, a Europa continua com dificuldade de encontrar esses jogadores. Os melhores jogadores que têm certa habilidade logo saem do país. Logo, você pode ver todos eles. Às vezes muito cedo. Muito cedo. Você vê no Flamengo, o Vinícius Júnior, com 18 anos, já foi embora. O menino do Santos também foi embora. O menino do Vasco, o Paulinho, foi embora. E o futebol brasileiro não é que ficam normalmente os que têm menos habilidade. Então, o futebol de hoje em dia não tem grandes jogadores assim no jogo. Tem um ou dois que jogam bem, o resto é muito físico. Então, o futebol fica muito previsível, porque todo mundo marca todo mundo e fica um pouquinho mais feio. Eu acho que é por isso. Jaime, muito obrigado, valeu muito o papo. Eu espero que as pessoas tenham absorvido isso de uma tal forma que essas coisas possam mudar no futebol brasileiro. Eu conversei com o ex-atleta e treinador de futebol, Jaime de Almeida. E para rever essa entrevista e todas as outras, é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou www.cultine.com.br. Obrigado pela audiência e até o próximo programa, quando estaremos juntos mais uma vez. Quando esse tipo de discriminação, esse tipo de rejeição atinge ídolos do futebol, ídolos da música popular, a sociedade se dá conta de um problema que os negros vivem cotidianamente.